Bom, deixa eu me apresentar. Meu nome é Leandro. Eu trabalho com bancos de dados há quase 10 anos. Tá? Eu sou DPO também. Tenho especialização e faço hoje doutorado na Europa. Faço parte do Comitê da ONU de Transmissão de Dados Internacionais. E participo dessas discussões no Brasil e fora do Brasil há muito tempo. A minha ideia hoje é falar um pouquinho, que normalmente vocês vão para eventos e o que se fala muito é sobre o lado das pessoas, do titular. Mas e as empresas, né? Como que as empresas têm que se comportar? Qual é a realidade das empresas? Isso aqui eu estou deixando meus contatos, quem quiser me seguir no LinkedIn e no Facebook, fiquem à vontade, eu sempre estou postando coisas novas também. A primeira coisa que eu queria chamar a atenção para vocês são alguns casos práticos. Essa matéria é do ano passado, e ela mostra o tamanho da quantidade de registros que foram perdidos, ou invadidos, ou visualizados de maneira indevida no mundo. Foram 4,5 bilhões de registros que foram ou roubados, furtados, como vocês queiram utilizar o termo, ou simplesmente visualizados indevidamente por quem não devia. Tá? Isso mostra o tamanho do problema que nós estamos tendo. Eu trouxe alguns casos de ramos diferentes para vocês verem que não é nenhum segmento específico que é o afetado. Todos os segmentos são afetados por isso. Por exemplo, na British Airlines, nós tivemos 380 mil usuários que tiveram seus dados de cartão de crédito e dados pessoais acessados indevidamente. Está sob investigação esse caso. A T-Mobile, que é uma telefonia móvel, outro ramo de atividade, nós tivemos aí 2 milhões de usuários com os dados acessados indevidamente. E vejam, a empresa foi acessada por um grupo internacional de hackers, o ativismo na rede. Hoje existem alguns grupos que entendem que eles se têm direito de invadir as empresas porque eles entenderem que as empresas estão usando os dados de maneira não corriqueiras, não convencionais, ou que eles não concordem. Então, como uma simples maneira de protesto. Isso tem acontecido, inclusive, no Brasil, e eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Nós temos, por exemplo, o Time Hope, 21 milhões de usuários. O período da fraude, se vocês observarem o período da fraude, hoje, um vazamento de dados, um data breaching, está se demorando para descobrir que está tendo esse vazamento de dados em torno de 120 dias, para as empresas descobrirem que estão acessando a sua base. Tá? Então, você imagina quanto dado é acessado indevidamente. Veja que eu estou falando acessado indevidamente. Não quer dizer que o dado foi copiado, corrompido, roubado. O simples acesso indevido a dado é um vazamento de dados. É um data breaching. Nós temos a Chegg, de aluguéis de livros, 40 milhões de usuários. Olha só aqui. Uma credencial de acesso à rede de armazenamento na nuvem foi comprometida. Isso aqui foi funcionário. Veja, não foi terceiro. Foi o funcionário da empresa que não seguiu os procedimentos e fez com que a rede, que era segura, se tornou vulnerável. Na Chegg, aluguéis de livros, foi a mesma coisa. As pessoas não autorizadas obtiveram acesso. Até funcionários que não deveriam ter acesso a determinados dados, acessaram esses dados, como dados financeiros de clientes. Não vazou para fora da empresa, o simples acesso interno. Nós temos aqui 2 casos que são muito famosos, que é o da Cambridge Analytica. Que aqui nós temos um grande problema. Todo mundo fala que o caso da Cambridge Analytica, o maior problema deles foi um vazamento de dados, que coletaram os dados indevidamente, que os dados foram roubados do Facebook, eu já vi escrito em imprensa. Está errado, pessoal. Os dados foram coletados aqui com autorização dos titulares. O problema não foi esse. O problema foi que a finalidade da coleta foi desvirtuada. A finalidade para o objetivo que foi coletado o dado, que a autorização foi estendida, o dado foi utilizado de maneira diversa, para criar perfis políticos. Veja, ninguém roubou dado nenhum. Os dados foram acessados com autorização dos titulares. A Google+, 52,5 milhões de usuários. A Google resolveu tirar o produto do ar. Quem já ouviu falar dos robôs do Facebook? Que eles criaram 2 robôs para conversar com os usuários e tiveram que tirar do ar porque os robôs começaram a conversar entre si. Imagina que loucura. A inteligência artificial conversando com outra inteligência artificial. E o da Microsoft, que teve que sair do ar em poucas horas porque ele virou racista, xenofóbico.
Porque ele começou a interagir com as pessoas e ele começou a aprender com as pessoas. A Microsoft teve que tirar ele do ar porque ele virou racista, começou a ofender as outras pessoas. Ele aprendeu isso. Aprendeu com quem? Com nós, com seres humanos. Vejam, isso é o que nós vamos nos deparar. Seja na área de TI, seja no jurídico. Vocês precisam entender que a sociedade está mudando. E essa evolução de mudança não é só no conceito do que é privado, do que é privacidade, do que é restrito ao indivíduo, mas no conceito do que é direito. As bases legais que nós conhecíamos na época de Washington de Barros Monteiro, na época do nosso Código Penal de 1940, não servem mais para nos resguardar, para resguardar a sociedade. E a legislação, ela tem que acompanhar essa evolução, apesar desse acompanhamento ser muito aquém do que deveria. Vejam, olha alguns casos de vazamento e multas aplicadas fora do país no ano de 2018. Nós temos o caso do Yahoo, que pagou 35 milhões de dólares. No Reino Unido, por exemplo, o Facebook ele foi condenado a pagar essa multa de 500 mil libras, porque ela é a multa máxima aplicada à época no Reino Unido. Mas logo em seguida, a Google já hoje foi condenada na França a 50 milhões de dólares. Ela foi condenada, e não foi por nenhum vazamento, foi pelo simples fato da sua política de privacidade não estar adequada à legislação, não estar clara para os titulares dos dados, ou como a Europa usa, os usuários. Para vocês verem a importância que o mundo está dando para garantia da privacidade ou dos direitos na rede, nos direitos sobre os dados. E por que tem acontecido isso? Porque eu brinquei aqui antes de começar a palestra, a falta de legislação fez com que houvessem abusos em todos os ramos. E esses abusos começaram a incomodar. Nós vemos aí os casos, a enormidade de pessoas que recebem fraudes porque os dados foram acessados indevidamente, seja por instituições financeiras no Brasil ou fora dele. Quantas vezes vocês já ouviram reportagens na televisão dizendo do próprio governo que existem dados governamentais vendidos na 25 de março, aqui em São Paulo, por exemplo? Quantos bancos de dados ilegais foram montados? Será que é justo com os titulares isso? Não é. Mas também nós não podemos criar uma legislação que impactue e que impeça o desenvolvimento econômico. Nós temos que equilibrar as duas coisas. E nós viemos aqui hoje para mostrar para vocês que a doutora Alessandra ficou brincando comigo, ele vai falar que não pode, não pode. Não, na verdade, nós temos que adequar para ver exatamente as práticas que podem e que devem continuar legalmente. E é claro, aquilo que não poder, nós vamos verificar o que vai ser feito. Mas não saiam apagando dados. Não vamos apagar nada. Vamos analisar antes. Bom, o precedente mundial, para vocês terem uma ideia, antes de começar a discussão aqui no Brasil, antes de tudo, nós temos uma série de instrumentos que já falam sobre a privacidade e que, de forma direta ou indireta, eles tratam sobre isso. A última, acho que foi em agosto de 2017, eu estava na ONU, nós estávamos discutindo o tráfico internacional de dados para refugiados, para controlar a transmissão de uma pessoa, de um país para o outro. Veja a complexidade da situação. Como é que nós vamos controlar o tráfico de pessoas através de dados? E tinha algumas empresas, alguns governos que estavam defendendo que nós tínhamos que ter a análise do GPS dos celulares. Por quê? Porque um refugiado ele vai sem nada, mas o celular ele leva para falar com a família que está bem. Então, com isso, em tese, a gente conseguiria saber a locomoção dele pelo GPS. Será que isso é certo? Será que isso não afronta até o direito da pessoa de se manter anônima, se ela quiser? Então, nós temos aqui alguns instrumentos. Toda essa discussão que trouxe internacional, ela me deixou uma certeza muito grande, que as legislações do mundo inteiro, elas têm o viés de buscar o equilíbrio entre o direito à informação, que não é informação da sociedade, é o direito de você ter acesso à informação, para você se constituir. Por quê? Porque uma das maiores ganhos da humanidade para as pessoas é ela poder fazer as suas escolhas baseado numa série de informações que ela tem acessível, principalmente pela internet. Você sabe que você gosta do azul porque você viu o azul e o verde, e você preferiu o azul. Você pôde ter essa escolha, pela experiência e pelo acesso à informação. Aqui eu não estou falando de informação de imprensa.
É informação para você se desenvolver. O direito à privacidade, mas sem esquecer que a informação também é importante para o desenvolvimento econômico. E é esse equilíbrio que nós temos que buscar. Essa proporcionalidade entre a proteção e o desenvolvimento econômico. Bom, na Europa, nós tivemos a Diretiva 95/46. Essa diretiva é de 1995 e ela tentou criar um sistema único de dados europeu. Lá em 1995, veja, nós estamos em 2018, 2019, nossa legislação é de 2018 agora. Será que é isso mesmo? Quando eu chegar no Brasil, eu vou falar do Brasil. E ela, apesar de trazer uma série de princípios, e ela ser a base da GDPR, da legislação que hoje nós temos em vigor, ela não pegou. Ela não impediu a desfragmentação do sistema europeu. Por quê? Porque ela não era impositiva. Então, cada país podia legislar da forma que queria. Então, um país legislava mais protecionista e o outro país mais aberto. E quando faziam o intercâmbio dentro do mercado comum europeu, isso trazia problemas. Como resolver? Como que eles resolveram? Essa experiência de 95 até 2016 foi levada para o Comitê Europeu e eles criaram a GDPR no ano de 2016. E ela teve 24 meses de vacatio legis. Ou seja, durante 2 anos, essa lei ela ficou aprovada sem validade, para que as empresas se adequassem. É mais ou menos o que nós estamos fazendo com a lei brasileira. Nós estamos num período de aprovação. E posso te falar uma coisa? Ela entrou em vigor em maio do ano passado. E muitas empresas estão tomando multas, estão sendo fiscalizadas, porque não tentaram se adequar. Porque não aproveitaram esse tempo para se adequar. O tempo urge e o tempo é curto. Quem trabalha com dados massificados, com Big Data, precisa fazer essa adequação. Precisa buscar as bases legais. E nós vamos ver elas aqui. O objetivo dela foi, claro, em 2 aspectos. Melhorar a tutela da privacidade, porque percebeu-se algumas lacunas que a diretiva deixou, e também permitiu o avanço econômico. Via-se que alguns pontos dela não estavam adequados, por exemplo, para a inteligência artificial. Como nós vamos desenvolver, como nós vamos permitir o avanço econômico sem que criássemos barreiras excessivas? E ela trouxe uma seguinte questão. Ela começou a pressionar o mundo. Por que pressionar o mundo? Porque ela tem uma aplicação extraterritorial. Ela se aplica em qualquer lugar do mundo, desde que você trate dados de residentes na Europa. Por que residentes na Europa? A primeira tradução que foi vista do inglês para o português, ela veio como cidadãos europeus. E nem todo mundo que reside na Europa é cidadão europeu. Você pode ser um estrangeiro simplesmente residindo na Europa. E ela trouxe essa mudança do conceito. E olha o problema que isso traz. Se eu sou um brasileiro, residente na Europa, e tenho meus dados tratados por uma empresa brasileira, qual legislação eu vou aplicar? Em tese, a GDPR me protege. Veja a complexidade dessa norma extraterritorial. Muitas empresas brasileiras já estão adequadas a essa norma, porque essa norma já está em vigor. Quem opera no mercado europeu, quem manda dados para o mercado europeu, quem recebe dados do mercado europeu, tem que estar adequado a essa norma. Por quê? Porque ela tem uma seguinte circunstância. Ela não permite o envio de dados para países que não estejam com o reconhecimento de proteção adequada. E o Brasil, hoje, não está com reconhecimento de proteção adequada. Ainda porque nossa lei não está em vigor. Então, em tese, as empresas brasileiras sequer poderiam trabalhar com dados europeus. Por que em tese? Porque existem mecanismos de certificação onde a empresa consegue, na agência reguladora do país, não certificar o país, mas certificar-se a sua própria operação. E com isso ela consegue trabalhar. É assim que hoje que os Estados Unidos mantêm o relacionamento com a Europa. Eles criaram uma certificação maior, a Private Shield, que também está sendo questionado agora com a nova legislação europeia, para reconhecer que as empresas tratem e protejam os dados da melhor forma. E nos Estados Unidos? Vocês precisam entender que o sistema jurídico americano é diferente do sistema jurídico brasileiro. Eu vou só explicar um pouquinho, porque como aqui a maioria não é advogado, só para vocês entenderem. O sistema jurídico brasileiro, nós criamos regras para regular os fatos,
para regular as relações jurídicas. Nós chamamos isso de civil law. O sistema americano é um sistema chamado common law, ou seja, a sociedade vai regulando e quando houver um dano, eles vão analisar o dano para verificar qual era a prática recorrente da sociedade para criar a solução para aquele problema. Então, o sistema é invertido. Tá? Isso é uma forma de fazer com que a sociedade evolua mais rápido e o direito consiga se acompanhar. E o Estado só intervém quando há necessidade da intervenção. Opa. Hoje, os Estados Unidos não possuem uma legislação única. Às vezes, as normas dos Estados Unidos são setoriais. O que nós temos hoje em discussão no Congresso é um projeto que vai trazer, que eles chamam de Consumer Data Protection Act. É o ato de proteção ao consumidor. Hoje nós temos lá nos Estados Unidos a Federal Trade Commission, que é o órgão que faz a fiscalização sobre os dados de consumo, como as empresas estão utilizando. Mas ela não tem poder punitivo, ela não pode aplicar multas. Apesar de ser um órgão regulador, como quase um órgão regulador, ela não tem o poder de aplicar multas. Então, hoje existe um projeto de lei nos Estados Unidos que tem 3 objetivos. O primeiro objetivo é que impõe a obrigatoriedade de relatórios anuais sobre coleta de dados, quer dizer, as empresas vão ter que dizer quais dados estão coletando e para quê. Ele permite a aplicação de multas para a Federal Trade Commission, quer dizer, a Federal Trade Commission, caso de abuso e caso sejam descumpridas suas regras, ela vai poder multar. Isso aqui é os Estados Unidos, hein, que é contra a intervenção estatal. E ela vai criar a criação do cadastro Donald Track, que é a famosa blacklist no Brasil. O que é isso? Aquele consumidor que se cadastrar não vai poder ser incomodado por propaganda. Seja spam, seja telefone, seja e-mail, ou qualquer carta, ele não vai poder ser incomodado. Vejam, nós estamos falando da economia mais liberal do mundo. Já está sendo discutido isso. Na Califórnia, já foi aprovada uma lei estadual que vai entrar em vigor em breve, que ela é muito similar em muitos pontos à GDPR. Os Estados Unidos também estão preocupados. Mas, imagina, o país que mais trata dados do mundo, o país que eu acho que é um dos mais desenvolvidos nessa área, ainda que liberal, está protegendo a privacidade. Mas por que eu tenho que falar isso? Porque tudo isso interferiu no Brasil. Interferiu no processo de criação. E aqui eu queria que vocês mostrassem para vocês alguns pontos do Brasil. Vejam, Dr. Frederico, ele é de um comitê especial no Distrito Federal que faz a fiscalização, basicamente, em vazamento de dados. Ele é um promotor público. Sem a lei em vigor, eles têm fiscalizado uma série de empresas e essa fiscalização tem aplicado indenizações coletivas à sociedade. E ele tem falado que nunca, isso aqui é uma reportagem dele que ele falou, que nunca houve tanta violação de dados pessoais no Brasil como está vendo agora. Isso aqui também teve um relatório da IBM que fala da vulnerabilidade do Brasil. Mostrando, é um relatório mundial que trata por país, por segmento, e fala do Brasil. Foi a primeira vez que o Brasil apareceu nesse relatório. Seja pela importância econômica, e seja pela vulnerabilidade que ele está apresentando hoje nas suas empresas de TI, com banco de dados. E no Brasil? O que tem acontecido? Isso aqui são matérias publicadas na imprensa. Por exemplo, olha só, a Uber aqui pagou 4,5 milhões de multas. Nós estamos falando de fiscalizações. O Banco Inter pagará 1,5 milhão por vazamento de dados. A lei não está em vigor ainda, pessoal. A Netshoes vai pagar 500 mil por vazamento de quase 2 milhões de clientes. A CIA está sendo investigada por vazamento de dados de 2 milhões de pessoas. Aqui foi ativismo de empresa, os hackers. A Boa Vista também foi um grupo que entendeu que eles não poderiam ter uma série de dados, invadiram a Boa Vista e supostamente publicou alguns dados para mostrar que que o sistema da Boa Vista Serviços era corrompível. E está sofrendo investigação por isso também. Veja, a lei está em vigor? A lei brasileira está em vigor? Não está. E o Brasil não tem lei para isso? Como que eles estão fazendo isso e não tem lei? Há um grande equívoco quando falam que o Brasil não tem lei de proteção de dados. É um grande equívoco. O Brasil não aplica a lei, mas nós temos a lei. O artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor,
apesar de tratar de consumidor, ele fala de qualquer banco de dados, de ficha, registro, cadastro. Ele não fala de banco de dados exclusivamente de cadastros negativos ou cadastros de inadimplência. Ele fala de fichas, registros e cadastros de dados pessoais e de consumo. E qual é a obrigação que ele fala lá? Que toda vez que uma empresa, a empresa de vocês, abrir um cadastro, vocês teriam que notificar o consumidor, o titular dos dados. Que empresa que notifica o consumidor sem ser um banco de dados negativo? Alguém aqui notificou alguma vez? Quando abriu um cadastro e pegou o dado de um consumidor? Bem, o Código de Defesa do Consumidor em 1990. Por que ninguém fez isso se a lei está lá? Porque o judiciário não aplica. Entendam, não é porque o Brasil não tem uma lei. Essa lei existe, ela não é adequada para os dias de hoje. Mas todos os princípios que nós vamos falar aqui na LGPD, na lei brasileira, na lei de proteção de dados, já estavam no Código de Defesa do Consumidor. Direito de acesso à informação, direito à retificação da informação, direito de correção, prazo prescricional de registro, a temporalidade do dado. Tudo está no Código de Defesa do Consumidor. E por que ninguém aplicava? Porque o judiciário entendeu que somente causaria dano para o consumidor se esses registros fossem negativos à sua honra. E aplicou exclusivamente ao Código de Defesa do Consumidor aos cadastros negativos. Foi isso que possibilitou que todas as empresas e os senhores que estão aqui hoje pudessem trabalhar com tranquilidade com os dados. E não precisassem notificar os consumidores. Mas a lei já existe. 14 de agosto do ano passado, foi promulgada a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. A LGPD, ela foi uma lei com uma grande influência europeia, mas ela teve alguns problemas. Por quê? A lei europeia, o regulamento europeu é um regulamento continental. E ele deixou vários espaços e lacunas para que os países, dentro da sua competência, legislasse, conforme o interesse nacional. Então, quando nós fomos na GDPR e copiamos a GDPR, nós esquecemos que nós não vamos ter um país para legislar, porque nós somos o país que vai legislar. Quem vai legislar essas lacunas? Vai sobrar para quem? Ou nós vamos ter uma briga de competência entre Estado, entre União, Estados e municípios, ou a agência reguladora, que foi criada agora em dezembro, através de uma medida provisória, que ainda não foi aprovada, mas que em tese está criada, ela vai ter que criar normas. E normas que não são só normas técnicas, são normas principiológicas, inclusive. Vocês vão ver que alguns problemas que eu vou apontar para vocês, até para Big Data, que a legislação ela deixou uma lacuna tremenda, que ninguém sabe responder. Por quê? Porque lá na Europa, que foi o modelo que foi adotado como modelo para seguir no Brasil, essa norma ela é regulada pelo direito interno dos países. Para vocês verem o tamanho do problema. Nós criamos umas jabuticabas aqui. É claro que a lei é boa. No geral, a lei era necessária para garantir segurança jurídica para vocês continuarem trabalhando. A intenção da lei não é fazer com que as empresas parem de trabalhar, mas que elas trabalhem do meio correto. Aquela frase que vocês escutam, com dado na internet tudo vale, pessoal, acabou. Tudo não vale mais. Nós temos que seguir alguns princípios na internet. Para coletar dados, para tratar dados, e é isso que nós vamos ver aqui. Eu brinquei aqui um pouco antes, quando falaram do dado, mas é verdade, pessoal. Eu tenho um acórdão que me autoriza a um cliente meu a vender dados. Ele, dentro da legislação que hoje está em vigor, eu consegui fazer isso. Por quê? Porque os dados que foram autorizados à comercialização, eles são dados que não têm um condão de ferir a privacidade pela legislação hoje. Agora, apesar de ter um acórdão transitado em julgado, será que eu vou poder fazer e continuar com isso depois dessa lei? Não. Eu tenho dentro do modelo jurídico, então todas as empresas que têm essa autorização também, eventualmente jurídica, conseguida em processos judiciais, vocês vão ver que vocês vão ter que seguir a nova legislação, porque o modelo jurídico sobre dados mudou. Nós estamos vivendo um momento de conscientização sobre os dados pessoais.
Nós temos que virar a chave. Nós temos que mudar a cultura das empresas e das pessoas, dos advogados, para entender, nós vamos poder trabalhar com dados, o Big Data é importante para a economia, mas nós vamos ter que seguir algumas regras. E se não for possível se enquadrar dentro dessas regras, infelizmente nós vamos ter que apagar os dados. Mas não apaguem dados, vamos verificar primeiro. Tá? Há uma segurança jurídica para isso, para que vocês não sejam punidos. Eu brinco que nós estamos com uma batata quente na mão. Quando essa lei foi publicada, nós tínhamos 18 meses, que o primeiro período dela seria até fevereiro de 2020, que ela ia entrar em vigor a primeira vez. E agora estenderam até agosto de 2020. Então nós estamos com uma batata quente na mão. Nós estamos com milhões de dados, de milhões de pessoas nas nossas bases, e nós precisamos verificar, classificar e identificar dentro da lei se nós podemos permanecer com esses dados ou o que nós temos que fazer para permanecer com esses dados. Vejam, eu não estou mandando vocês apagarem nada. Às vezes a gente consegue fazer uma adequação suficiente para fazer com que você fique com esses dados. Nós temos 10 hipóteses legais que as empresas vão poder trabalhar com os dados. A autorização do titular, que é conhecida como consentimento, é uma delas. Nós temos mais 9 hipóteses que eu não preciso da autorização da pessoa. Então vamos trabalhar nessas 9 hipóteses. Vocês acham que é difícil conseguir autorização? O cadastro positivo mostrou isso. As pessoas não confiam nas empresas. Nós não temos uma cultura que as pessoas criam esse laço de confiança com as empresas. Então, o consentimento vai ser difícil, mas não vai ser impossível. As empresas vão ter que mostrar e garantir que tem confiabilidade para as pessoas, para os consumidores, para os titulares dos dados, para que eles permitam que as empresas acessem seus dados, quando necessário. Porque muitas vezes as operações de vocês podem ser feitas, dependendo da circunstância, sem autorização. Basta enquadrar numa base legal. Essa lei, ela atrai para si todos os dados pessoais. E o que são dados pessoais? São aqueles dados de identificação. E essa lei ela vai se aplicar a todos os segmentos do mercado. Quem faz negócio B2B, B2C, C2C, com intermediário, sem intermediário. Sabe por quê? Minha empresa só fornece para empresas. Então essa lei ela trata só de pessoas naturais, então não vai se aplicar. E você não tem funcionário? Por quê? Porque essa lei vai se aplicar aos seus funcionários, ao RH da sua empresa. Será que quando você fizer a avaliação do seu funcionário, aqueles dados de avaliação do seu funcionário pode ser acessado por qualquer pessoa? Dentro da empresa? Será que aquele dado de avaliação do funcionário não pode afetar a privacidade dele? Até que ponto você pode fazer essa avaliação do funcionário? Por exemplo, dentro do modelo de avaliação? Essa lei ela vai se aplicar a todas as pessoas naturais. Pessoas jurídicas de direito privado e direito público. Ela também se aplica ao poder público. Os municípios, Estado, União, autarquias, fundações públicas vão ter que se adequar a essa lei. E vão ter que cumprir as normativas dela. E todos os direitos e princípios nela expostos. E quais são as principais definições aqui, que nós vamos poder passar pela lei toda, pelo tempo, mas quais são as principais ponderações que vocês têm que verificar? O que é o dado pessoal? O dado pessoal é aquele dado de informação de uma pessoa natural que possa identificá-la diretamente ou torná-la identificável de maneira indireta. Tem algum cientista de dados aqui? Só para eu saber? Para mim não tomar bronca? Não, é que eu brinco, né? Uma palestra uma vez eu fui dar, eu fui falar, olha, quando você pega um dado, que você olha para aquele dado e fala, eu não consigo identificar uma pessoa por esse dado. Por um CEP, por exemplo. Eu não consigo saber, porque um CEP é de uma rua. Mas você agrega outros dados a ele, você acaba criando esse dado e possivelmente identificar as pessoas daquela rua. Com outras informações. Daí o cientista de dados virou para mim e falou assim, não, mas isso não é o mesmo dado. Já se tornou um outro dado. Mas é um dado, é um conjunto de análises que faz, por exemplo, com Big Data, para escolher, por exemplo, uma cor de uma camisa azul. Se você tiver acesso aos CPFs das pessoas que compraram aquela camisa, a fábrica daquela camisa, aonde ela foi entregue, você consegue descobrir quem que é. Você faz o caminho inverso, através dos dados, você consegue saber quem comprou a camisa, ou pelo menos a probabilidade
e não identifica a pessoa? Uma simples compra de uma camisa. Se você souber quantas pessoas foram naquele dia, naquela loja, tiver acesso ao banco de dados da loja de vendas, você não sabe quem comprou a camisa azul? Então, o fato de você estar com a camisa azul, quer dizer que aquela camisa azul não é um dado pessoal? Não é um dado que possibilite, dentro de um conjunto, a identificação? Vejam que a situação é muito complexa. Não é tão simples assim. E o que é tratamento, pessoal? Quando eu estava no Congresso discutindo essa lei, muitas vezes na Câmara dos Deputados, a pessoa vinha falar comigo e eu falava, pera um pouquinho. Isso não é tratamento, isso é coleta. Aí eu falava, não, isso aqui também não é coleta. Isso aqui é só disponibilização. Não, isso aqui é só acesso a dado. Sabe o que eles fizeram? Olha o que virou tratamento. Tudo. Coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição. Acha um verbo aqui que vocês usam no seu trabalho que não está aqui. Vocês não vão achar. Por quê? Porque a intenção deles foi dizer o seguinte, olha, eu não quero saber discussão técnica. Tudo para mim é tratamento. Então, quando eu falar de tratamento, pode ser qualquer coisa dessa. Não importa. Qualquer uma dessas é tratamento para mim. Para acabar com a discussão. Porque eu falo, a minha classe é triste, viu? A gente pega um verbinho ali, não, isso não é isso. E tecnicamente eu mostro que não é aquilo. E fujo da lei. Mas não. Eles optaram por fazer uma definição completa para evitar que qualquer classe ou qualquer ato com dado seja retirado da lei. Veja a seguinte situação. Eu estou falando aqui que o armazenamento do dado já é um tratamento de dados. Quando você virar a chave em agosto de 2020, você vai ter um monte de dado armazenado na sua base, não vai? Você já vai estar fazendo tratamento de dados pela lei. Entenderam por que vocês têm que procurar se adequar? Então, para a lei, nenhuma. Tá? Para a lei, nenhuma. Em tese, o arquivamento, pela discussão que foi feita, você tem o dado guardado, inacessível, simplesmente por uma defesa, por exemplo. Ele não é utilizado na operação. O armazenamento ele pode ser simplesmente guardado para ser utilizado na operação. Mas eles fizeram exatamente essa distinção de palavras para a gente não fazer essa jogadinha. Para evitar, quando a gente começou a falar, mas isso aqui, se eu estou com o dado guardado e não estou utilizando, eu não estou armazenando o dado, só estou arquivando. Então eu vou botar arquivamento também, porque aí você não tem para onde fugir. Eu falei, quem foi o cara que foi falar para eles isso, né? Tá? E quem é o titular dos dados? Vocês viram falando titular, usuário, consumidor. Tá? Cada país tem adotado uma nomenclatura. Na Europa se usa muito o usuário ou consumidor mesmo. Tá? Aqui no Brasil se optou pela terminologia titular. É aquela pessoa natural que é identificada pelo dado. Ele é o titular dos dados. É o direito dele que a lei veio proteger. E a lei brasileira, ela veio proteger indiretamente a pessoa. Porque ela não, por mais que seja a proteção da pessoa, ela veio para regular a utilização dos dados. Nós estamos regulamentando os dados e não as pessoas. E essa é uma grande diferença. O controlador. O controlador é a pessoa que captou o dado. É a pessoa natural, que aí pode ser uma pessoa física ou jurídica, que não importa se é direito público ou privado, tá? Tanto faz, quando fala de pessoa jurídica, que foi ao mercado e captou esse dado. Ela, entre aspas, ela controla o dado, porque ela não é dona do dado. O dado é do titular. O dado nunca vai deixar de ser titular, não importa onde ele esteja. E esse é o primeiro conceito que vocês têm que entender. Existe uma palavra que eu não gosto muito, que está na moda, que é o empoderamento, né? Na verdade, as legislações do mundo elas estão empoderando os donos dos dados para que eles controlem os dados. A intenção dessas leis e da lei brasileira é que o titular dos dados ele possa controlar o que vai ser feito com os dados dele. Posso deixar as perguntas para o final? Só para a gente seguir? É porque pediram para fazer tudo no final. Sem problema. Se puder marcar, tá? O operador. O operador quem que é? É aquela empresa que é terceira. É aquela empresa
que ela não foi ela que captou o dado no mercado, mas ela foi contratada para fazer o tratamento do dado, para fazer o enriquecimento de base. Um exemplo simples aqui. Imagina o seguinte. Eu sou uma empresa, eu sou um portal de internet, que eu sou uma rede social. Para não fazer propaganda de ninguém aqui. Eu sou uma rede social. E eu tenho os dados. Eu coleto dados de um monte de pessoas diretamente. Só que eu tenho os meus funcionários. Mas vai me dar um trabalho fazer folha de pagamento. Então o que eu vou fazer? Eu vou contratar uma empresa de RH. Para essa empresa de RH fazer para mim a folha de pagamentos. Para ela fazer a folha de pagamentos, o que eu tenho que fazer? Remeter os dados dos meus funcionários para eles. Na hora que eu remeto esses dados, eu estou transmitindo os dados do controlador para uma empresa que vai fazer uma operação em meu nome. Ela não pode agir sem ser em meu nome. Quando vocês fazem um armazenamento de dados em terceiros, na famosa nuvem, com essa lei, vocês vão ter que ter um contrato muito bem feito com esse terceiro. Como, por exemplo, vocês vão ter que saber onde esses dados vão ter. Vocês vão ter que saber onde essa nuvem está flutuando agora. Por quê? Porque a lei brasileira ela proíbe que sejam enviados dados, assim como a europeia, para países que não protejam, que não deem similar proteção aos dados brasileiros. Então você não vai poder mais mandar os dados para a China. Entendeu? Agora a sua nuvem vai ser conhecida. Ó, nuvem, você vai poder vir do Acre até o Rio Grande do Sul. Daqui você não vai poder passar. Só um exemplo, pessoal. Tá? Então a nuvem vai ser uma nuvem conhecida agora. E aqui é a parte mais importante para vocês. Tudo bem, Leandro, você falou que é tratamento, você falou quem é o operador, mas tá bom, quando que eu posso trabalhar com os dados? O que a lei me permite fazer com esses dados? E aqui é importante. Existem uma figura que eu não falei aqui, porque seria uma palestra só para falar dele, que aqui no Brasil foi dado o nome de encarregado, fora dado o nome de DPO, ou na Espanha, onde eu estudo e sou homologado pela agência espanhola, é o delegado de proteção de dados, que é a pessoa responsável por verificar se os dados dentro da empresa estão de acordo com a norma. Tá? Hoje, pela lei que está hoje, todas as empresas, não importa o tamanho, terão que ter o encarregado. Mas você está maluco, Leandro? Não, não estou maluco, porque a lei não falou quem não precisa ter. A GDPR, quando ela fala, ela regula as hipóteses que precisa ter, quem precisa ter e quem não precisa ter. O DPO. A lei brasileira só fala o que é ele. E que a empresa tem que ter. Ela não fala quem não precisa ter. Então, em tese, até que alguém venha e fale, olha, as empresas de pequeno porte, as empresas que tratam dados assim, assado, não precisam ter, todas as empresas vão ter que ter um encarregado. Vejam, é um probleminha só pequenininho para resolver. Essa pessoa, ela vai ter que ter conhecimentos técnicos e jurídicos e uma equipe multidisciplinar. Por quê? Porque eles vão fazer um trabalho que hoje as consultorias jurídicas fazem, ou consultorias de TI junto, em trabalho conjuntos, de adequação das bases legais. Eles vão ter que verificar os dados que vocês têm na empresa para saber a origem dos dados, da onde eles vieram, para que vocês querem utilizar e qual é a sensibilidade deles. Por quê? Porque tem dados que foram classificados como dados mais sensíveis e dados menos sensíveis. Você não pode dizer que a escolha sexual de uma pessoa e o acesso ao CPF dela tem o mesmo condão de ferir a privacidade dela. São coisas diferentes, a religião de uma pessoa. Então nós vamos ter que fazer a primeira classificação. É separar o que é dado sensível e o que não é dado sensível. Mas é dado identificação e se aplica a lei. Feita essa classificação, nós vamos ter que identificar pela sua operação se você pode ou não trabalhar com esse dado. E para dizer se você pode ou não trabalhar com esse dado, você vai ter que olhar essas bases legais. E vai ter que fazer o seu produto, o seu serviço, se enquadrar em uma dessas bases legais. Por quê? Se não se enquadrar em nenhuma delas, você não pode tratar o dado. É um tratamento ilícito. E aí você vai correr riscos das penalizações, que uma delas é de 50 milhões de reais por ato praticado. E quem é que vai correr o risco de tomar uma multa de 50 milhões? Se vocês acham que a fiscalização não vai ser eficiente, vai acontecer o que aconteceu agora com a Google.
eles vão pegar pelo exemplo. Na hora que eles pegarem alguém fazendo errado, porque eles não vão conseguir fiscalizar todas as empresas do Brasil. Mas na hora que eles pegarem alguém fazendo errado, você pode ter certeza que eles vão aplicar uma penalização muito pesada para servir como exemplo à sociedade. Para dizer, não façam, que se nós pegarmos vai ser essa multa. E essa multa, ela independe da ação do Ministério Público, aquelas multas que foram aplicadas. Porque aquilo ali é dano moral coletivo, que vai continuar sendo aplicado paralelamente às multas. A primeira base que a lei traz é o consentimento. Se nós estamos empoderando a pessoa, a primeira base é ter a autorização da pessoa. Se a pessoa der a autorização para você trabalhar com os dados, legal. O cadastro positivo foi criado em 2011, entrou em operação em 2013. E até hoje teve que mudar a lei no Congresso porque não conseguiu funcionar porque as pessoas não autorizavam. Vocês acham que vai ser fácil pegar esse consentimento? Existem mecanismos para isso, mas não é tão simples assim. Então, se vocês deixarem para a última hora a adequação e verificarem que muitos dados que vocês têm na sua base precisam de consentimento, talvez vocês não tenham tempo de correr atrás desse consentimento. Mas não é só o consentimento. O consentimento é uma das bases, nós temos mais 9. A outra base que nos permite é uma obrigação legal regulatória. Por exemplo, o Banco Central é uma agência reguladora e exige que os bancos deem informações, por exemplo, de cheque sem fundo. Que são informações que podem identificar uma pessoa. A ANS determina que você guarde os prontuários médicos. O Ministério da Saúde tem uma regulamentação sobre isso. Então, existem regulamentações setoriais que não vão ser elididas. Quer dizer, não vão ser afastadas. Elas vão continuar vigendo. Inclusive, um dos princípios da agência reguladora é fazer com que as suas normas atuem em equidade, em conjunto com as agências setoriais. Então, olha só, pessoal. O que quer dizer isso? Quer dizer que, além de vocês seguirem essa lei, vocês vão continuar seguindo a agência reguladora do seu setor. Se for do setor de seguro, do seguro. Se for do setor de saúde, a saúde. Não vão ser excluídas. Elas vão se somar. Então, é mais obrigações. Nós temos a execução de políticas públicas. Leandro, o que é política pública, né? Por exemplo, vamos fazer uma campanha de vacinação. Se para eu poder saber qual região eu preciso vacinar as crianças de 5 anos, eu preciso saber quem são as crianças de 5 anos daquela região. Então, como é um interesse público, para a execução de uma política que é interesse da sociedade, os órgãos públicos não vão precisar ter a autorização para coletar esse dado. Execução de um contrato. Quem é que consegue executar um contrato sem saber quem é o contratante? Como é que você vai mandar cobrança para o cara? A pessoa, eu fui lá, comprei uma telefonia, mas não quero me dar meus dados. Meu. Então eu não vou instalar, porque eu não sei nem onde eu vou instalar. Onde eu vou instalar o telefone? Ou a água. Como é que eu vou fazer a cobrança É impossível. Então, dentro de uma relação contratual ou pré-contratual, você pode ter acesso a esses dados. Mesmo que a outra parte não autorize. Porque faz parte do próprio negócio. É um raciocínio lógico. Você não consegue fazer uma operação, um contrato, se você não conhece as partes contratantes. Seja para a execução do contrato, seja na fase de pré-análise contratual. Porque na fase de pré-análise contratual também faz parte do contrato. A fase negocial também faz parte. E aqui eu só quero fazer um adendo para vocês. Um dos princípios de contrato no direito é a vontade das partes. E aí eu pergunto para vocês, quando nós usamos Big Data, a inteligência artificial, para fazer contratos, imagina um robô fazendo um contrato com outro robô. Tem a vontade direta de alguém fazendo isso? Tem algum humano falando que eu quero que ele faça isso? E pessoas, cada vez que vocês tivessem que fazer uma empresa que controle, um robô que controla estoque, e que quando o estoque está baixando, ele vai lá no fornecedor e já pede a mercadoria para substituição. Será que, se eu aplicar o direito tradicional, que fala que as pessoas têm que expressar de forma positiva a sua vontade, as pessoas têm que... Quer dizer que esse contrato não é válido porque foi um robô que fez isso? Vejam como o direito está mudando. As inovações tecnológicas estão mudando as raízes principiológicas. No caso, se você faz uma inteligência artificial que faz cotação de mercado, por exemplo, você não sabe com quem ele vai fechar, com quem que o robô vai fazer a operação. Porque ele vai cotar naqueles fornecedores que ele aprendeu. E aí? Se você não tem certeza da operação, por conta disso, ela não vai ser válida porque não teve expressão da vontade? É claro que é válida. Vejam, só quis falar isso para vocês entenderem que as próprias bases do direito estão sendo modificadas
pela tecnologia. Exercício regular de um direito. Olha, se eu tenho um dado na minha base, eu tenho um contrato, vamos dizer que meu contrato acabou em julho de 2020. Acabou meu contrato, eu não tenho mais relação jurídica nenhuma com aquela pessoa. Será que eu vou ter que apagar minha base de dados em agosto, quando entrar em vigor essa lei? Ou será que, por um exercício regular de um direito, eu não posso manter esse dado na minha base, porque se você me processar, eu vou ter o direito de me defender baseado no exercício regular de direito, e por isso, no tempo da prescrição da ação, eu posso manter esses dados na minha base. Vejam que tem saídas. Armazenamento é diferente de utilização. Eu vou poder manter arquivado para um fim específico, que é o exercício regular de direito. Isso não quer dizer que eu possa continuar utilizando essa informação. Mas não quer dizer que eu tenho que apagá-la. Para proteção na vida. Pessoal, tem uma pessoa morrendo lá. Vocês sabem que todo o celular de vocês, se vocês clicarem no botão emergência, não sei se vocês sabem disso, vocês colocam seu tipo sanguíneo, uma série de dados pessoais. Se está morrendo lá e alguém só sabe que tem isso, você clica lá e tem um monte de dados, você vai poder acessar esses dados. Tá? Para salvar a vida da pessoa. É uma coisa meio lógica, da pessoa e de terceiros. Se vocês pensarem nas disposições, vocês vão ver que todas têm lógica. Tem um porquê por trás. A tutela da saúde. Nós temos que preservar a saúde pública e individual das pessoas. Para a atividade acadêmica. Isso aqui foi muito polêmico, né? A atividade acadêmica, o estudo acadêmico. Então eu vou fazer uma pesquisa. E eu não preciso, para desenvolvimento econômico, eu vou poder coletar os dados das pessoas. Mas a lei fala que quando for possível, você vai ter que anonimizar esses dados. Se você não precisa do dado pessoal para identificar alguma coisa, algum fato específico, você tem a obrigação de anonimizá-los. E a última, para a proteção de crédito. Lembra que eu falei para vocês que a fase pré-contratual também faz parte do contrato? E quando você vai oferecer um crédito para uma pessoa, ou a pessoa pede esse crédito para você, você teria o direito de verificar se ela tem condições de adimplir esse crédito. Nós vamos ter alguns instrumentos, algumas legislações que vão vigorar paralelamente a esta. Por exemplo, a lei do cadastro positivo. O próprio Código de Defesa do Consumidor não foi revogado. Os artigos do 43 do Código de Defesa do Consumidor vão continuar em vigor, mesmo com essa lei. Por quê? São legislações específicas. As normas setoriais, as legislações de telecomunicação, desculpa, quem não é da área de telecom não vai saber, as legislações de saúde específicas, de segurança, todas elas vão estar válidas aqui. E a última, porque eu coloco por último, porque para mim é a mais polêmica, é o interesse legítimo da empresa. Leandro, o que é isso? O que é o interesse legítimo da empresa? Eu vou segurar esse só um pouquinho, que nós vamos falar especificamente dele. Aqui foi só, esqueci de tirar os slides, mas aqui nós participamos, tanto eu quanto o meu sócio, Márcio Cotes, durante as discussões no Senado, na Câmara dos Deputados, da criação da lei. Então nós conhecemos bem e sabemos aí como cada um foi criado. Eu queria que vocês refletissem comigo uma situação antes de eu falar do legítimo interesse. A lei, ela trouxe essa circunstância. O artigo 7º, quando fala do consentimento, aqui é a letra da lei, tá, pessoal? Que é dispensada a exigência do consentimento, previsto no caput desse artigo, nos dados tornados manifestamente públicos pelos titulares. Vamos parar aqui só um pouquinho. Aí eu botei uma fotinha de rede social. Pessoal de Big Data, vocês usam a internet para coletar dados, né? Então, em tese, esse artigo está falando que, se eu for na internet e coletar os dados que ele colocou na rede social e tornou público, eu posso fazer o que eu quiser. Eu não preciso do consentimento dele. Digo, eu parei aqui, né, pessoal? Falei para parar aqui a leitura. Por quê? Porque ela fala que tem que resguardar os direitos do titular e os princípios previstos nessa lei. E um dos princípios mais importantes dessa lei é a finalidade do ato. Você só pode coletar o dado e tratar um dado atendendo uma finalidade específica. Então, apesar desse artigo dizer que você não precisa do consentimento dele, nós vamos ter uma discussão muito grande sobre se você alterar a finalidade, do porquê que ele divulgou esse dado.
Se ele divulgou esse dado para informar os amigos, será que você pode coletá-lo para fazer marketing com esse dado? Ou para criar um perfil desse consumidor, desse titular? Por quê? Porque, em tese, você vai estar infringindo os princípios da lei. E como é que nós vamos saber qual foi a finalidade que ele publicou aquela informação? Vejam como complexa é essa situação. Na Europa, muito se diz que a GDPR não se aplica às redes sociais e à internet. Há muitas discussões sobre isso, sobre a aplicação ou não do regulamento, porque ele não é expresso sobre isso. Aqui, somando ao Marco Civil da Internet, eu não tenho dúvida nenhuma que se aplica na internet aqui no Brasil. Tá? Nós temos aqui o legítimo interesse. A primeira responsabilidade do legítimo interesse, nós falamos que é no caso concreto. Então você não pode criar uma situação, eu estou tratando o dado, porque se eu quiser fazer tal coisa, eu posso. Isso não vai ser enquadrado no legítimo interesse. Por quê? Porque tem que ser uma operação específica e concreta, já realizável ou em realização. Você não vai poder simplesmente criar uma situação que não seja palpável. E o primeiro inciso, e a primeira responsabilidade que fala no artigo 10, que fala sobre legítimo interesse, é que a atividade tem que ser de apoio à promoção e atividades do controlador. Então, você não pode fazer nada que o objeto social da sua empresa não faça. Então, em tese, uma atividade de apoio à promoção é atividade de marketing, propaganda, ferramentas de gestão de risco, antifraude, análise de RH do funcionário. Por mais que seja interno, é uma promoção da qualificação da empresa para ela alcançar os objetivos dela, para saber se um funcionário é displicente ou não é displicente. Então, essa aqui é fácil de enquadrar, né? Qualquer empresa, ninguém vai fazer. Se eu tenho uma empresa de treinamento, eu não vou fazer venda, né? Em tese, não vou, né? Porque meu objeto social é treinamento. Até para emitir nota fiscal, eu vou ter problema se eu fizer uma atividade diferente. O problema está aqui. Primeiro, não pode prejudicar o titular dos dados. Inciso segundo, ele fala isso. Então, por exemplo, se eu estou uma agência de turismo e ofereço um marketing para viagens, sob o ponto de vista de uma pessoa que viaja muito, pode ser interesse para ela e pode ser bom para ela. Por quê? Porque a lei ela trata uma situação que se fala em legítima expectativa. Nós temos que atender às legítimas expectativas dos titulares de dados. Me diz uma coisa, nós temos aqui em torno de 100 ou 120 pessoas aqui na sala. Se eu perguntar para vocês, qual foi a legítima expectativa de vocês virem aqui hoje nessa palestra? Eu aposto que no mínimo 10 diferentes nós vamos ter. 10 posicionamentos. Eu vim porque eu adoro o show da professora Alessandra. Eu aprendi muito, sou aluno dela, gosto dela. Eu vim porque vinha um advogado mala falar que não posso, então eu preciso saber o que eu não posso fazer. Será que é fácil entender? Num país continental que é o Brasil, vocês acham que as pessoas têm a mesma expectativa? No norte, no nordeste e no sudeste, por exemplo? Você acha que a concepção de utilização de dados que as empresas vão ter que analisar na Bahia ou em São Paulo vai ser a mesma? A cultura das pessoas são a mesma? Ou dentro do mesmo estado? Você acha que os dados que eu coleto de uma pessoa que mora na capital, que mora no interior, a concepção de utilização de dados, a expectativa dela que eu vou fazer com os dados dela é o mesmo? Como é que eu vou atender isso aqui? Isso é um dos calcanhares de Aquiles da lei. Veja, é totalmente subjetivo. E você fala, a lei fala que você não pode prejudicar o titular. Será que se eu negar um crédito dela, ou acesso a algum produto, não vai ser interpretado como um prejuízo a ela? Mas veja, existe o princípio da economia que nós temos que pautar e evitar o superendividamento, por exemplo. Olha o tamanho da complexidade que fizeram com esse artigo. Eu briguei muito por isso aqui. Mas, infelizmente, é o Congresso que decide, não somos nós. Vejam, a subjetividade, nós tivemos um produto no mercado
que se vocês quiserem conhecer, chamava score de crédito. A subjetividade, a falta de compreensão do produto, que é só um cálculo estatístico, gerou 250 mil ações judiciais em 3 meses. Tá? Isso aí foi um caso verídico, eu atuei nesses processos, e só conseguimos ganhar essas ações no STJ. 250 mil ações judiciais, põe a R$600 cada defesa. Só para se defender, não estou falando de condenação. Vê quanto sai a conta para a empresa. Ou para as empresas, que foi no caso, né? Foram várias empresas que foram processadas por isso. Entendam, nós vamos ter que tomar muito cuidado com isso aqui. Nós temos que atender às legítimas expectativas da pessoa. Nós vamos ter que fazer o tratamento num caso concreto, sem situação hipotética, atendendo às legítimas expectativas da pessoa e sem prejudicá-la. Nós vamos precisar de uma regulamentação melhor disso aqui. Do que vai ser entendido como legítimo interesse. Nós vamos precisar ou do posicionamento, seja judicial, ou da agência reguladora. Então eu brinco, quando nós vamos fazer a adequação de LGPD, nas empresas a gente fala, olha, vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar em 8 hipóteses. Se a gente não conseguir enquadrar em uma das 8, nós podemos analisar pelo legítimo interesse ou vão atrás do consentimento, pelo risco que traz jurídico. Mas existem algumas operações que vão ter que ser assumido o risco e enquadrar aqui, porque não vai enquadrar nas outras hipóteses. E aí cada gestor, dentro da sua análise, dentro da sua atividade, vai ter que avaliar o risco. E é por isso que é importante vocês terem especialistas aqui nessa área para fazer isso. Hoje existe muito pseudo-especialista. O cara leu a lei e fala que já pode falar de proteção de dados, né? Já sabe fazer adequação. Não é? Eu garanto para vocês que não é bem assim o negócio. As legítimas expectativas. Como é que nós vamos atender isso? Claro que existem soluções, né? É claro que é subjetivo, mas nós temos que usar o princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Nós temos que... Existe um princípio no direito que eu não gosto muito, que é do homem médio, né? Que ele fala assim, a gente olha o homem mediano, e o que o homem mediano faria é o que nós vamos aplicar. Não pode ser nem tanto ao céu, aquele cara que tem a privacidade defasada, um youtuber da vida que vai comer um prato, filma, tira foto, filma, ou também não pode ser também aquele cara que vive numa ilha deserta que não tem acesso a nada, não quer computador, não quer nada. Então, o que é a privacidade? O que um homem médio vai entender como isso? Isso nós vamos depender de uma interpretação judicial para isso. O homem médio. Que é esse infeliz de homem médio, pessoal? Eu brinco porque, assim, se vocês forem em uma cidade diferente, em bairros diferentes, dentro de São Paulo mesmo, se vocês forem na periferia de São Paulo ou mais na região central, a média social, o homem médio vai ser diferente da região. Então veja que a subjetividade é muito complexa. Por isso que as políticas de privacidade e os contratos têm que prever essas situações aqui, ó, de uma forma muito clara, muito fechada, para que protejam as empresas. Para a gente dizer que tem um legítimo interesse, a gente vai ter que atender tudo isso aqui. Ó. Uma situação concreta, a finalidade legítima, né? Você tem que ser dentro do objeto social da empresa, tem que preservar os direitos, isso aqui é óbvio, tem que beneficiar o titular, não pode prejudicá-lo, e aí cai naquela subjetividade. O que é prejudicá-lo? Porque eu entendo que eu não superendividar uma pessoa, eu estou ajudando ela. Porque se eu superendividar ela, ela não vai sair daquela situação mais. Ela vai piorar a situação dela. Vejam como é subjetivo. Eu tenho que verificar 2 princípios que são muito claros e que são muito presentes na lei. Que é o princípio da necessidade, ou na Europa eles chamam de minimização de dados. O que é isso? Para aquela operação, eu só posso manter os dados estritamente necessários na base. Se eu não preciso de determinado dado, ainda que ele seja indireto, eu não posso tê-lo. Então esse é o princípio da necessidade. Nós só vamos trabalhar com os dados necessários à operação. O princípio da transparência. Lembra que eu falei que o Código de Defesa do Consumidor falava que você tinha que notificar o consumidor da existência de um banco de dados? Quem nunca leu, lê lá o 43 do Código de Defesa do Consumidor. É exatamente isso. Por quê? Porque essa lei veio dizer o seguinte, pessoal, não pode ter banco de dados oculto, ou que o titular não saiba. Se ele for bater na sua empresa e perguntar, querido, quais dados você tem meu aí, você vai ser obrigado a dar. E dentro da relação de dados que está escrita na lei, você vai ter que dizer por que você coletou esse dado, da onde você coletou esse dado, qual é a base legal que você está usando para tratar esse dado,
com quem você compartilhou esse dado e para que você compartilhou esse dado. Todas as empresas vão ter que fazer. Agora você imagina você chegando num magazine, num grande magazine no shopping e fala o seguinte: querida, eu recebi uma ligação de vocês, me ofereceram um cartão. Como é que vocês têm meu dado? Eu quero todas as informações agora. É claro que tem um tempo para isso, vai ter uma regulamentação para isso. Mas a empresa vai ter que dar esses dados para vocês. Será que as empresas estão preparadas para dar esse tipo de informação? Será que na hora que o titular dos dados pedir, ou ele chegar para você e falar o seguinte: olha, meu querido, eu quero que você apague os dados. Será que pode? Eu vou passar os princípios da lei, que vocês vão ver que todos estão no Código de Defesa do Consumidor. Princípio da finalidade. Olha, você vai coletar um dado por uma finalidade específica. Você não pode alterar a finalidade do dado, a não ser que você consiga enquadrar em outra hipótese legal. Então, se você coletou o dado com consentimento do titular para fazer tal coisa, vou colocar aqui, se eu coletei seu dado para plantar laranja, eu não posso plantar abacaxi. Não posso. Se você fizer isso, você está fazendo um tratamento de dados ilegal. E pode ser punido. Se sua base for o consentimento, você vai ter que pegar uma nova autorização para fazer o novo tratamento. Porque a finalidade mudou. Vejam a importância disso. Se eu estou tratando o dado para o crédito, eu não posso fazer marketing com ele. Se eu estou tratando para marketing, eu não posso fazer análise de crédito com ele. Posso? Claro que posso. A proteção de crédito não fala que é uma hipótese sem consentimento? Eu mudei a base legal, saí do consentimento. Fui uma base legal que não precisa de consentimento. Vocês entenderam por que vocês precisam de consultorias especializadas para identificar isso? Porque nós vamos poder ensinar vocês e treiná-los para fazer exatamente essa análise. Qual base legal vocês vão trabalhar? O princípio da adequação. Dentro desse princípio, nós vamos ter a necessidade, a finalidade. Quer dizer, você só pode tratar os dados que são adequados para aquela operação que você vai fazer. Você não pode ter dados demais, você não pode guardar tempo demais. A lei, por exemplo, o cadastro positivo, ele traz o tempo da lei. O cadastro positivo, ele fala que você pode armazenar o dado por 5 anos, por 15 anos. O cadastro negativo, ele fala que você pode armazenar o dado por 5 anos. Passados esses prazos, você tem que apagar os dados. Princípio da necessidade, nós já falamos aqui, é tratar o mínimo necessário para você que não invadir a privacidade da pessoa. Princípio da transparência. Ele vai ter que saber que existe o banco de dados e vai poder acessá-lo para poder fiscalizar, para saber o que vocês estão fazendo com os dados dele. Será que as empresas estão preparadas para isso? Eu coloquei alguns exemplos de tratamentos aqui na União Europeia, só para vocês terem uma ideia. O Departamento de Trânsito, por exemplo, de transportes. Os dados recolhidos para uma finalidade específica foram utilizados para outra. Então, o que acontece? A empresa, em tese, poderia ser multada. Só que esses dados foram anonimizados. Se os dados foram anonimizados, eles perderam o poder de identificação. A partir do momento que você não pode identificar uma pessoa através daqueles dados, não se aplica a lei. Então, quando vocês não precisarem saber quem é a pessoa, diretamente, anonimize os dados. Se for possível. Eu posso dar um exemplo para vocês, exatamente que está sendo investigado hoje. A biometria facial, ela é considerada um dado sensível. O dado sensível, ele se caracteriza por duas circunstâncias, que quando eu dou aula, eu falo para vocês, grave essas duas coisas, qualquer coisa que se enquadrar dentro disso, você vai saber o que é dado sensível. Escolhas psicológicas, ou seja, é da personalidade da pessoa. Você escolhe seu time de futebol, sua religião, seu partido político. Você escolhe isso porque você gosta, porque é inerente seu. Você sabe que é da personalidade da pessoa, é um dado sensível. Se é ligado à natureza biológica, também é um dado sensível. DNA, biometria facial, a biometria auricular, a íris do olho, tipo sanguíneo. Por que é importante vocês saberem isso? Porque é diferente o consentimento, por exemplo, para você utilizar um dado que é de biometria
um dado sensível e um dado que não é sensível. Apesar que a lei permitiu a utilização de dados sensíveis sem a anuência do titular para combate à fraude. Então, a biometria facial, por exemplo, para você saber que você está contratando com a pessoa certa, você pode utilizar, sim, sem autorização, porque a lei permite. E da onde você como você vai fazer a coleta desses dados? Isso fez o quê? Por exemplo, a segurança de um prédio, para você entrar num prédio, para saber que quem está entrando é aquela pessoa mesmo, a foto pode ser tirada, por segurança. Vejam, anonimizem os dados o máximo possível, sempre que possível. É importante a identificação em operações que são baseadas nas 10 hipóteses. Os dados médicos de saúde, nós estamos falando de dados sensíveis. A alimentação saudável, por exemplo. Será que eu fazia o controle dos dados alimentares da pessoa para eu poder oferecer produtos? Eu vou poder continuar fazendo o jeito que eu faço hoje? A coleta de cookies na internet para oferecimento de produtos, de serviços, para a criação de perfis. Se você não tiver enquadrado em uma das bases legais, você não vai poder operar mais. Por isso, temos que enquadrar. Temos que buscar o enquadramento. E aqui é importante vocês fazerem uma verificação na política de privacidade das empresas, verificar se ela está adequada à nova lei, porque as políticas anteriores não estavam adequadas. Vou dar um exemplo para vocês. Alguém aqui já leu a política de privacidade do Airbnb? Alguém já teve a curiosidade de ler? Ou só eu fiz isso? Pessoal, eu fui imprimir na minha impressora, tá? Deu 54 páginas. Dia 4. Vocês acham que isso é uma política de privacidade clara, precisa, simples, para uma pessoa leiga entender? Eu só li porque é a minha área de atuação, direito digital. Claro que não, isso não vai ser permitido. O Google acabou de ser multado. Mostrei para vocês, por conta disso. Porque a política de privacidade deles, uma cláusula que eles queriam lá, estava na 8ª página. Eles queriam que fosse colocado de uma forma que eles entenderam que era mais nociva à privacidade, então tinha que estar na primeira página, e não na 8ª. Olha só a situação. Estava lá. Só que um instrumento desse tamanho, quem é que leu? Eu brinco que essas caixinhas de diálogo hoje em dia são não li e aceito, né? Quem é que lê aquilo? Nem eu mesmo leio. Todo mundo faz isso. Vai logo. Vai. Eu quero ver o produto, eu quero ver o serviço. Mas, por exemplo, o consentimento hoje, ele tem que ser uma ação ativa. Então, quando você colocar o flag lá na sua política de privacidade, ele não vai poder estar marcado. O consumidor vai ter que ir lá marcar. Esses dias eu estava na Espanha e um amigo meu comprou uma televisão e eu fui instalar com ele. Essa Smart TV nova. E já foi comprado depois da GDPR. E essas Smart TVs, elas coletam dados. Vocês sabem disso, né? Quando vocês ligam ela avisa para vocês que tem uma política de privacidade que eles vão coletar seus dados. E a televisão abriu ela e apareceu. Olha, nós vamos coletar seus dados para melhorar a sua performance, oferecer aplicativos, parará. Você aceita? Como todo homem que lê o manual e lê tudo, ele deu ok. Aí apareceu uma segunda hipótese. Você tem certeza que você está aceitando? Veja a preocupação da empresa. Para mostrar que ela está respeitando a privacidade, ela fala, olha, eu quero 2 flags. Por quê? Porque eu não sei. Então, por exemplo, vocês vão ter que abrir um consentimento, e se vocês forem pegar consentimento para várias finalidades específicas, eu quero pegar o consentimento, de repente, para marketing, para compartilhar dados para terceiros, para compartilhar internacionalmente o dado, para armazenar ele fora do país. Eu vou colocar uma série de flags. Por quê? Porque não pode ser um consentimento para tudo. Tem que ser um consentimento específico para cada um. Nenhum vai estar marcado, e a pessoa vai ter que lá marcar todos. E você vai ter que permitir que a pessoa, do mesmo jeito que ela conectou, que ela se desconecte. Com a mesma facilidade. É aqui que nós vamos entender que vamos ter vários momentos de conflito entre o interesse legítimo do dado e os direitos fundamentais. O direito de fiscalização, por exemplo. Bom, isso aqui é uma pesquisa universitária, quer dizer, deve-se ter um consentimento válido para a pesquisa, e quando for possível, deve ser anonimizados os dados para tomar as medidas de segurança.
E aí, os direitos do titular. Só, a grosso modo, que o tempo está acabando aqui. Ele tem direito à confirmação, direito ao acesso, direito à correção. 43 do Código de Defesa do Consumidor. Anonimização dos dados, aqui é a novidade. Portabilidade de dados. Vocês imaginaram eu chegar no Serasa e falar, Serasa, eu quero que você pegue meus dados e mande para o SPC, eu não quero estar mais com o nome sujo com vocês, não. Eu quero meu nome sujo no SPC. É brincadeira, né, pessoal? Mas vocês vão poder chegar para o seu banco e falar o seguinte, banco, eu quero que você pegue todo o meu histórico de dados pessoais do banco A e mande para o banco B. E se o banco não tiver condições de ter uma das 10 hipóteses de tratamento de dados, ele vai ter que apagar meus dados depois disso. Por quê? Porque eu não estou dando autorização para ele ficar com ele. Estou encerrando o contrato. Então, ele só vai poder manter esses dados se ele tiver com uma das 10 hipóteses. A eliminação, então, por exemplo, olha, eu quero que você apague esses dados, eu não quero mais, eu te dei autorização, te dei o consentimento, estou tirando o consentimento. Eu não quero mais que eles tenham meus dados. O compartilhamento, eu posso falar, olha, eu quero que a sua empresa tenha meus dados, mas você não vai passar para ninguém. Para você compartilhar, eu tenho que autorizar. Por exemplo. Negativa de consentimento, quer dizer, eu posso falar não, e você tem que me dizer, se eu falar não, o que vai acontecer? Porque se for abusivo, o que for acontecer, você vai sofrer uma fiscalização e vai ser multado por prática abusiva. E eu posso revogar o consentimento de maneira fácil e gratuita. Gratuita. Do mesmo jeito que eu dei o consentimento, eu posso revogar. Leandro, tudo bem, você está falando de uma maneira fácil. Imagina um microcomércio, um pequenininho, que ele está tratando dado. Aquele senhor que tem a cadernetinha de dado. Aquilo é um tratamento de dados. A lei não fala, não faz diferença se o tratamento é feito por Big Data ou por manual fichinha. Tudo é tratamento de dados. Se tiver dados identificáveis para fins financeiros, até você que vende Avon aí, que usa seus contatos do celular para vender Avon, a partir do momento que você usa seus contatos pessoais para vender Avon, você está usando seus contatos para fins comerciais. E para fins comerciais, esses dados vão ser protegidos por essa lei. É claro, os seus dados pessoais que você utiliza para contatos corriqueiros não são fins financeiros, não vai se aplicar a lei, é uma exceção de aplicação da lei, apesar de serem dados pessoais. Você não tem ganhos financeiros com ele, não faz comércio com ele. E ganhos financeiros não é só dinheiro. Podem ser outras circunstâncias, ganhar descontos, ter benefícios, quaisquer que sejam. E aqui, só para mostrar para vocês, isso foi um projeto que nós criamos no escritório, como nós fazemos para fazer a adequação de uma empresa. Quais são as etapas que nós superamos para fazer a adequação da empresa? Nós criamos, a primeira coisa que nós temos que fazer é inventariar, listar e organizar os dados, para identificar o que vocês têm de dados lá. O que vocês vão utilizar desses dados? Para que vocês querem esses dados? O que vocês têm na base? Depois disso, a gente vai ter que classificar. Verificar se eles são sensíveis ou não. Verificar quais são as peculiaridades desses dados. A partir daqui, nós vamos fazer a adequação. Começa o processo de adequação. Nós já classificamos, identificamos e classificamos para que vocês querem usar. Identificamos a origem dos dados, a finalidade. Quando nós fazemos isso, nós já vamos identificar uma série de problemas. Nós chamamos dos gaps. E aqui nós vamos adequar. Olha, será que para fazer, por exemplo, a gestão do consentimento, eu não tenho que ter um sistema específico para isso? Será que para mim controlar o ciclo de vida do dado dentro do Big Data, que são milhões de dados, eu não preciso ter um programa específico para controlar se a temporalidade do dado dentro do sistema, ou eu vou ter que ficar manualmente fazendo isso? Então nós vamos verificar ferramentas para lhe ajudar a fazer isso. E nós vamos criar uma coisa que é muito importante, que na Europa é uma obrigação, que é o DPI, que é o Relatório de Impacto à Privacidade. Quando você cria um produto com dados, na Europa você é obrigado a criar um relatório para dizer que você avaliou o quanto esses dados impactuam na privacidade da pessoa. E quanto que impactua se vale a pena ter esse risco tão grande frente à operação que você está fazendo. Porque quando a autoridade fiscalizadora vier fiscalizar você, ele vai pedir exatamente isso. Tá bom, você lançou esse produto. Qual é a análise que você fez? Depois disso, nós vamos verificar. Temos todas as bases legais ou não temos? Se nós não temos, vamos ter que buscar algum consentimento, que é uma das bases daquela base que eu falei. Então nós vamos buscar o quê? O consentimento das pessoas. E nós vamos ensinar vocês
a buscar esse consentimento. Como vocês vão fazer isso? Qual é o processo de consentimento? Qual é o consentimento válido? Como que é esse documento do consentimento? Será que o consentimento que vocês estão coletando, a forma está correta? Eu posso ser por e-mail? Tem que ser físico? Tem que ser certificado digital? Será que uma operação médica tem que ter algum tipo de consentimento específico porque é dado médico? Será que não tem algum outro tipo de consentimento? E aí, a quinta etapa, que é a mais importante, que é capacitar a equipe, capacitar as pessoas, conscientizar. Vocês estão aqui hoje porque vocês estão buscando a capacitação, porque vocês têm consciência que essa lei vai mexer no negócio de vocês, que essa lei vai impactar no negócio de vocês. Mas será que todo mundo tem essa consciência? Será que aquele menino do financeiro que fica fazendo planilha o dia inteiro de pagamento, ele sabe a importância e o que pode acontecer se aqueles dados vazarem? Vocês vão ter que fazer uma mudança de cultura dentro das empresas. Porque eu brinco que dentro das empresas nós temos duas camadas, né? A camada de gerência para cima, ele sabe que um problema da empresa é um problema dele. A camada de gerência para baixo, normalmente, vê um problema da empresa, como é o problema da empresa, não é meu. A empresa que que se vire para resolver. E essa operação não vai poder ser assim, porque vai impactar a empresa inteira. Lembra que eu falei para vocês? Se eu coletar dados pessoais num HD, num pendrive, e eu perder esse pendrive com dados pessoais, isso já é um vazamento de dados. Isso já é um data breaching. E dependendo das informações que vão estar contidas nesse HD ou nesse pendrive, eu vou ter que informar a agência reguladora, conforme vai ser regulamentado, que isso não está regulamentado ainda. Eu vou ter que informar o titular dos dados. Olha, eu perdi os seus dados com o seu imposto de renda. Imagina a situação. Quando você precisa ter credibilidade com os titulares para eles autorizarem você a ter o consentimento, a sua marca precisa estar forte. Vocês vão ter que criar credibilidade hoje. E a credibilidade vai ser criada com a confiabilidade, a segurança que vocês vão dar. Ou vocês acham que essas empresas que ficaram aparecendo aqui como vazamento de dados, como suspeita de vazamento de dados, vai prejudicar? Porque as pessoas que se eu ver uma empresa no jornal toda hora com vazamento de dados, você acha que eu vou dar autorização para meus dados estar lá? Claro que não. Procura um concorrente, não ela. Você certamente vai ter um concorrente que vai fazer a mesma coisa. Sempre tem, né? E quais são as sanções? Quais são as consequências dessa lei, né? Olha só, é uma multa simples de até 2% do faturamento da pessoa jurídica de direito privado, limitada ao total de 50 milhões por infração. Não é 50 milhões total. Então, se você fez uma operação que você coletou o dado irregular e transmitiu também de forma irregular, com modificação, de repente, da análise, você pode tomar 2 multas de 50 milhões. Numa fiscalização só. Vamos supor que eu coletei o dado irregularmente, estou tratando o dado aqui, e ainda mandei ele para um país que não tem a mesma proteção que o Brasil. Eu vou tomar uma multa porque eu coletei o dado irregular e vou tomar uma multa porque eu estou mandando dado para um país que não tem segurança. E aí, quem vai pagar os 100 milhões? Viram a seriedade da lei? Na Europa, são 20 milhões de euros. Ou 4% do faturamento anual e mundial da empresa. Vejam, só que nenhuma dessas ações impede que as pessoas físicas entrem com ações individuais, que os órgãos de consumidores entrem com ações, porque a lei permite a fiscalização por órgãos de consumidores, e que o Ministério Público, como já está fazendo, entre com ações civis públicas e aplique danos morais coletivos. Então nós estamos falando que, de repente, por conta de uma análise inadequada de tratamento de dados, vocês podem tomar uma multa da agência reguladora, uma fiscalização do PROCON, dependendo da circunstância, uma ação civil pública do Ministério Público, pedindo indenização coletiva, e mais, vamos saber, 2.000 consumidores se processando. Vejam, isso aqui é para levar a sério, pessoal. Não brinquem com isso e não achem que deixar para a última hora vai dar tempo, porque não vai dar tempo. Tá? Empresas que trabalham com dados massificados precisam se adequar. Elas precisam buscar as bases legais. Precisam readequar os fluxos e processos dentro da empresa. Será que todas as pessoas que estão tendo acesso àquele sistema precisam ter acesso àquele sistema? Será que todas as pessoas que têm acesso aos dados pessoais precisam ter acesso àqueles dados pessoais? Fazendo a adequação de uma empresa, nós verificamos o seguinte, teve uma situação bem típica.
Nós fomos no balcão da empresa e falamos assim, tudo bem, vamos fazer a adequação, fizemos o contrato, fizemos a apresentação, fomos para a parte de verificação. Chegamos lá, deixa eu ver o seu balcão de atendimento. Primeira coisa que eu vi, essa senha está aqui desde que horas? A pessoa entrava no computador, colocava uma senha só, e todo mundo que passava, acessava os dados com aquela senha. Pessoal, isso é um problema. A gente sabe que é um problema em todas as empresas. Mas é uma política que vai ter que ser adequada. Porque se uma pessoa que não tem o poder para ter acesso àqueles dados for naquele computador que está aberto lá e acessar os dados, isso é um vazamento de dados. Isso é um acesso indevido. O vazamento de dados ele não é só o hacker que entra. O funcionário que não deve ter acesso à informação, tiver acesso à informação, já é considerado um vazamento de dados. Vejam a seriedade. Aí eu falei ainda, tudo bem. Ah, então é só isso aqui, vamos arrumar, não sei o quê. Eu falei, tá bom, agora eu quero ir na sua expedição. Na minha expedição não trabalha com dado pessoal. Eles só pegam a mercadoria e levam. Não? Então vamos lá. Cheguei lá, o mesmo sistema que estava no balcão estava na expedição. Para que esse sistema está aqui? Eles usam ele para alguma coisa? Não. Faz parte das atividades deles? Não. Eles precisam ter acesso àquele dado? Não. Bom, esse é um livro que foi lançado pelo escritório, mais um, tá? O meu livro está aqui também. Ele foi o que eu mostrei no começo. Ele fala mais sobre o mundo e sobre como outras legislações que ainda estão em vigor. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado aí pela paciência e estou aberto aí a perguntas e esclarecimentos que fizerem necessários. Obrigado.